Caralho. Braba. Você trabalha no CLT, sente que pode mais, mas não sabe como sair. Você tem medo de largar o certo pelo duvidoso. E eu entendo isso. Você acorda, trabalha, volta para casa e todo dia parece igual. Você até sente que tem algo maior do que isso, que você consegue ir além, mas parece que a sua rotina atual não te dá espaço para ir além disso. O CLT te dá essa sensação de estabilidade, e eu já vivi isso também, de todo mês aquele salário tal, o contrato, a sensação de você ter aquela certeza de que todo mês você vai receber aquele valor, né, até o dia X, pelo menos a data do final do contrato. E ao mesmo tempo você sente que você poderia estar indo além. Você tem aquele teto, né? Você tem todas aquelas obrigações em questão de tempo, disponibilidade física, né, principalmente, e financeira, limitação financeira. Então você não consegue ir além, você não tem liberdade. E ao mesmo tempo você sente o tempo passando silenciosamente. Passou um ano de contrato, passou um tempão, você ainda não investiu naquela sua ideia, você continua ali no conforto, as mesmas coisas acontecendo. Eu, particularmente, eu sempre tive data de validade assim, em empresa, no sentido de que se eu ficasse mais de um ano numa área, eu sentia que tipo, eu aprendi 70% do que eu poderia aprender. E se eu ficasse mais um ano no máximo, eu cresceria mais 10%, sabe? E essa sensação de não conseguir crescer muito além naquela área específica, naquela função específica, me dava uma sensação como se eu tivesse preso mesmo, assim, sabe? E foi uma das coisas também que me impulsionou a sair disso. E assim, eu acredito que exista sim uma saída. E eu não acho que essa saída é tipo assim, pular no escuro. Tipo, pô, pedir demissão, do nada, né? Que a gente chama de queimar a ponte. Que foi mais ou menos o que eu fiz na realidade. Mas na época eu tinha uma certa segurança, ainda dependia dos meus pais nessa época, era relativamente novo. Então, pra mim foi mais tranquilo, mas eu entendo o lado aí de quem, enfim, já mora sozinho, tem família e tal. Você não pode, né, largar tudo de uma vez, você tem pessoas dependendo de você. Mas para você que é mais jovem aí, né, e é comprometido, que de nada adianta você largar um emprego e depois ficar vagabundeando, tipo, não fazer nada e continuar a mesma coisa, dependendo dos seus pais, etc., não faz sentido, né? Então, se for pra queimar a ponte, que seja pra dar o sangue e fazer a parada acontecer, senão não faz o menor sentido. De qualquer forma, eu não acho que seja sobre largar tudo da noite pro dia. Eu fiz quase isso, mas não foi exatamente assim. Como é que foi o meu caso, né? Eu fiz a minha primeira venda no digital, a primeira, a segunda, a terceira. Depois que eu entendi que aquilo dava retorno, aí eu comecei a pensar, pô, e se eu investisse todo o meu tempo nisso? Foi aí que virou a minha chave, e eu pensei, pô, eu preciso sair desse trabalho e focar nessa parada aqui que eu consigo fazer da minha casa e que eu posso crescer um negócio aqui, e me parece que isso aqui é muito escalável. Foi o que eu comentei até no último vídeo. Agora, para quem tem já uma despesa fixa, tem família, aluguel, paga conta todo mês, enfim, não pode simplesmente sair do trabalho como, enfim, os jovens podem fazer, porque, enfim, tem mais segurança, digamos assim, porque se errar agora, se deixar tudo de lado agora, eles têm tempo e conseguem errar novamente, errar e consertar depois, né? Às vezes você já tem aí mais de 30 anos, enfim, já pessoas que dependem de você e tudo mais. Para esses casos, eu acho bacana a ideia de usar o CLT como uma base para construir alguma coisa em paralelo. Porque enquanto você tem uma renda fixa ali todo mês, você ainda pode validar uma ideia, criar um produto simples e fazer suas primeiras vendas. E quando essas vendas começarem a tracionar, você ganha o direito de poder escolher sair do seu trabalho CLT, de poder escolher sair dessa sensação de segurança para aí sim ir para o incerto, porque o incerto já vai ser um pouquinho mais certo, pelo menos, que você vai saber que você consegue gerar aquele certo retorno financeiro, seja 1.000, 2.000, 3.000 reais para começar, mas você sabe que se você sair daquele trabalho que te tira 6 horas do seu dia e você pegar essas 6 horas e direcionar ela naquele projeto que você estava direcionando apenas 2 horas por dia, você sabe que se você colocar aquela energia, aquela atenção, você sabe que aquilo vai tracionar muito mais forte, certo?
Então faz muito mais sentido, as coisas já começam a fazer mais sentido. E não é simplesmente pular de uma coisa para outra, é muito mais seguro, faz muito mais sentido. E o que você pode fazer enquanto você ainda está no CLT? Primeiro, você pode começar a mapear suas habilidades. Então já começa pensando, que habilidades que eu tenho que as outras pessoas já estão utilizando. De repente seu chefe, ele já utiliza de alguma habilidade sua que tem um enorme valor para você vender aí no mercado de forma geral. Sei lá, de repente você é um consultor de investimento, trabalha numa grande empresa e você pode criar um mini curso que ajude as pessoas nesse sentido, ou uma consultoria, um e-book, né? Ou de repente, sei lá, você é um personal trainer, trabalha diretamente com uma academia, mas você pode começar a dar suas consultorias personalizadas, né? Pode começar a vender seu mini curso, sei lá, sobre treinamento de glúteo, treinamento de bíceps ou qualquer coisa do tipo. Pode fazer um e-book, pode vender planilha de treino. Cara, são múltiplas possibilidades. E eu recomendo que você já comece a pensar em coisas que já estão inseridas no seu contexto, coisas que você domine. Sei lá, se você é programador, se você trabalha com inteligência artificial, de repente você vende prompt, vende agente de inteligência artificial. Então, para tudo tem pessoas com problemas e tem pessoas que sabem entregar soluções. E é sobre isso. É sobre você encontrar problemas e entregar a sua solução. E aí você vai cobrar um preço justo por essa solução. É assim que começa. E no começo você vai criar algo simples, um funil simples. Vai vender um produtinho barato e sua consultoria, vai vender um produtinho barato. E aí você começa a modelar uma mentoria, uma coisinha mais cara, começa a pensar, pô, um curso, e quando o cara comprar o meu e-book, para onde que ele vai? O que eu posso oferecer para ele depois disso? De repente você faz uma mentoria em grupo, conforme você for ganhando público, é assim que começa, e você vai começar nos seus horários livres. Então, sei lá, você tem um tempo X de almoço, tem gente que tem um almoço muito longo, né, que tu almoça e depois fica trocando papo com os outros. Não, de repente tu almoça e vai focar no seu projeto. Não tô falando para você abrir mão de todo o seu lazer, abrir mão de tudo, mas às vezes, para a gente buscar coisas diferentes, a gente tem que agir diferente. Então, não vai adiantar você continuar fazendo as mesmas coisas e querer colher resultados diferentes, né? Como Einstein, pelo menos dizem que o Einstein dizia, né? Enfim, então, tipo assim, se você sai muito tarde de casa, acorda mais cedo para focar no seu projeto pessoal. Se você chega cedo em casa, de repente, em vez de só jantar e cair na cama, pensa pelo menos em dedicar 1, 2 horinhas desse final do seu dia para dedicar para esse projeto que você está plantando para o futuro, sabe? Se você tem uma família e, enfim, não sabe se eles vão te apoiar ou coisa do tipo, senta e conversa, né? Eu acho que quando as coisas são para um bem, né, futuro, para um plantio, né, para colher, todo mundo colher no futuro, eu acho que tudo faz muito sentido e acredito que as pessoas, quando enxergam esse bem, tendem a apoiar mais. Então, tudo na conversa funciona melhor. Então não precisa investir muito mais do que 1 hora nesse começo. Outra coisa bacana é você documentar o processo, tanto para você quanto para as outras pessoas. Eu hoje tenho alguns poucos vídeos que eu gravei lá no começo, quando eu comecei no digital, e eu gosto muito desses vídeos, né? É bacana olhar e ver o quanto as coisas mudaram e que, de fato, eu me tornei a pessoa que eu modelava para o futuro. Então, tipo, é muito gratificante. Tanto ter isso pensando no futuro como uma prova da sua transformação, tanto para você mesmo, para você ver. Eu acho isso bem bacana mesmo. E às vezes a gente acha que o nosso conhecimento é pouco, mas às vezes o nosso pouco muda a vida de alguém, né? Então pensa nisso também. E tem algumas coisas que vão te sabotar nesse processo. A primeira delas é esperar o momento certo de começar, o momento perfeito de começar, porque esse momento não existe. Outra coisa é querer saber tudo antes de começar. Se você quiser saber tudo antes de começar, você só vai se tornar um obeso mental, nunca vai pôr em prática e sempre vai ser inseguro em relação a colocar as coisas em prática. Tá? Então você vai ter o conhecimento, mas não vai ter resultado, porque só tem resultado quem coloca as coisas em prática. Outra coisa é ter medo de vender, isso é super natural. Acho que todo mundo tem medo de vender, porque não é realmente fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, mas de qualquer forma é um obstáculo, principalmente no início, quando a gente não está acostumado a ofertar coisas às pessoas. E nesse caso a gente tem que se forçar a fazer isso. Não tem jeito, tem que fazer acontecer. Outra coisa é querer se comparar com quem já está há anos no jogo. Então, às vezes a gente olha aquela figura transformada, que a gente vê aquela autoridade toda, a gente quer ser como aquela pessoa, quer ter aquelas realizações, aquelas conquistas, é o nosso sonho, mas a gente não olha o trajeto que aquela pessoa percorreu para ter tudo aquilo. Então, tem muito suor, tem muito tempo envolvido, muitos erros e, enfim, não dá para se comparar dessa forma. É muito melhor e eu acredito que até é mais saudável
olhar para nós mesmos e, enfim, se a gente cresceu em relação à semana passada, ao mês passado, ao ano passado, há 3 anos atrás, olhar para o nosso passado e ver se a gente está num progresso. Eu acho que é muito melhor olhar dessa forma. Então tenta focar num caminho só, aprender e aplicar ao mesmo tempo e setar pequenos marcos, pequenas conquistas. Tipo assim, fiz meus primeiros 10 posts, consegui os 100 primeiros seguidores, fiz minha primeira venda, consegui o meu primeiro feedback positivo. Então todos esses são grandes marcos, principalmente para quem está começando, porque se você imaginar que um dia você teve 0 seguidores e hoje você tem 100, um dia você não vendia nada, você nem tinha um produto e de repente você fez a primeira venda, então tipo, quanto você já não cresceu, né? Se você chegou até esse momento do vídeo, eu tenho certeza que você é um trabalhador e um sonhador, e esse é o tipo de pessoa que eu quero nesse canal, então se inscreve aí e deixa o like se esse vídeo foi relevante para você, para o YouTube ajudar esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas. Espero que o vídeo tenha te ajudado, que ele te inspire e te motive a tomar uma pequena ação que seja ainda hoje. Até o próximo vídeo.